Salve, torcida palmeirense! Chegou aquele momento de mergulhar no clima que antecede mais um jogo importante, porque a semana foi carregada de expectativa e o ambiente no clube ficou ainda mais movimentado com a preparação final para o clássico na Vila Belmiro. A delegação já ajustou tudo para a viagem, com o elenco concentrado e seguindo uma rotina planejada nos mínimos detalhes para que ninguém perca o foco. A ida para Santos acontece ainda hoje, com o grupo se instalando no hotel onde costuma ficar antes dos jogos na Baixada. A ideia é manter todo mundo no mesmo ritmo, descansado e mentalmente preparado, porque clássico, ainda mais na Vila, exige atenção desde o primeiro instante. Amanhã pela manhã, como é de praxe, os jogadores fazem aquela ativação leve na academia do próprio hotel, só para soltar a musculatura e entrar no clima. Depois vem o almoço, o descanso, o café da tarde. A partir daí, o grupo já se desloca para a Vila Belmiro. O duelo está marcado para as 9 horas da noite e a expectativa é enorme, especialmente com a lista de baixas que o técnico precisou administrar ao longo da semana. O treinador terá apenas 16 atletas do elenco principal à disposição, o que obrigou a comissão a lançar mão da base para completar os relacionados. E não foi apenas o sub-20 que entrou na dança, porque até nomes do sub-17 chamaram atenção durante os treinos. Entre esses jovens, um deles virou assunto interno e externo, Juan Gabriel. Esse garoto tem sido uma máquina de gols na sua categoria, sempre aparecendo bem nos jogos e mostrando agressividade no último terço do campo. Ele está trabalhando com os profissionais ao longo da semana e existe a possibilidade real de estar no banco amanhã. Claro, entrar no clássico é outra conversa, a concorrência é grande e a responsabilidade é enorme, mas o simples fato de ser chamado já diz muito sobre o que a comissão técnica enxergou nele. Golear na base é uma coisa, se destacar entre os adultos é algo completamente diferente, mas quando um jovem se adapta bem aos treinos e responde com personalidade, automaticamente ganha pontos. Os olhares sobre ele são positivos e essa oportunidade pode ser o primeiro passo para algo maior. Portanto, vale guardar esse nome, porque pode render assunto ainda por muito tempo. E justamente por conta do número reduzido de opções, o ataque deve ter mudanças consideráveis. A tendência é que Maurício, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues formem a linha de frente. Já o Flaco segue como dúvida, podendo até viajar, mas dificilmente começando entre os titulares. Com tantas ausências e a necessidade de improvisar no banco, a possibilidade de um jovem aparecer nos minutos finais não está descartada, ainda mais se o jogo pedir velocidade ou alguém para aproveitar transição rápida. E, dentro desse cenário, a preparação para o clássico é apenas um dos capítulos do momento agitado que o Palmeiras vive, porque fora de campo o clima também está quente com a defesa que o departamento jurídico vem preparando para o caso envolvendo Vitor Roque. A diretoria tenta um acordo com o Tribunal Esportivo para evitar a perda do jogador nas rodadas decisivas, buscando uma transação disciplinar que pode amenizar a situação antes do julgamento marcado para a próxima segunda-feira. É uma corrida contra o tempo, porque o time precisa do elenco completo neste momento decisivo e qualquer ausência pode alterar o desempenho coletivo. No meio desse contexto, muitas comparações surgiram, principalmente depois do que ocorreu no julgamento envolvendo um atacante do Flamengo, gerando revolta entre diversas torcidas e levantando discussões sobre credibilidade. Mas deixando essa turbulência de lado, o foco agora é exclusivamente no equilíbrio das últimas rodadas e no que precisa ser feito dentro de campo. Enquanto isso, a torcida segue empolgada para o jogo da próxima quarta-feira, quando o Palmeiras recebe o Vitória no Allianz Parque. A venda de ingressos já passou dos 19 mil bilhetes e deve ultrapassar com folga a marca de 25 mil até o fim da tarde de hoje, principalmente com a abertura das vendas gerais. O clima para esse confronto será de casa cheia e muita pressão, porque o torcedor entendeu o momento e sabe que seu papel também é fundamental nesse fechamento de temporada. E, enquanto o time se prepara para o presente, a diretoria segue pensando no futuro e tem recebido cada vez mais sondagens por Alan. Depois do interesse de clubes tradicionais da Inglaterra, agora foi o Newcastle que demonstrou o desejo real de investir pesado no meio-campista. O clube, que possui estrutura financeira gigantesca, enxerga o jogador como peça ideal para reforçar o elenco na próxima janela. O Palmeiras, claro, mantém tranquilidade, porque entende a importância dele no elenco e sabe que tem mecanismos para dificultar qualquer saída.
Mas é fato que o assédio europeu existe e tende a aumentar, ainda mais depois das boas atuações recentes e do destaque que ele ganhou até em veículos internacionais. O alerta está ligado, porque não é impossível que apareça uma dessas propostas irrecusáveis que mudam o rumo de uma negociação. E para completar o turbilhão de notícias, surgiu a informação de que Anderson Barros teria viajado à Rússia nos últimos dias para tratar da possível contratação de Gerson, atualmente no Zenit. A negociação é complexa, envolve valores altos e depende de uma série de fatores, mas o simples movimento já mostra que o clube mudou de postura no mercado. O Palmeiras tem olhado com mais atenção para jogadores experientes, que chegam prontos para vestir a camisa e assumir protagonismo imediato. Diferentemente de períodos anteriores, quando a prioridade era garimpar promessas com potencial de revenda, agora a linha de raciocínio parece mesclar perfis. É claro que jogadores jovens continuam sendo importantes, mas atletas mais rodados também passaram a fazer parte da estratégia, principalmente em momentos decisivos ou em posições que exigem liderança e impacto rápido. A negociação não é simples, como qualquer tratativa com clubes russos, mas o interesse é real e a possibilidade de novidades para a próxima temporada movimenta o noticiário e anima parte da torcida. E enquanto o clima esquenta dentro e fora de campo, o elenco segue convivendo com essa mistura de expectativa e incertezas que cada reta final de temporada traz. O ambiente na academia ficou mais silencioso nos últimos dias, não por tensão, mas por foco total. O grupo entendeu que este momento pede concentração máxima, porque qualquer detalhe pode pesar na tabela. A comissão técnica tem reforçado internamente que o clássico na Vila não é só mais um jogo e sim um daqueles confrontos em que personalidade, equilíbrio e leitura tática fazem diferença. Os mais experientes têm puxado a responsabilidade, conversando bastante com os mais jovens, lembrando que clássicos geralmente são decididos em pequenos instantes, às vezes em uma jogada de insistência, em uma disputa de bola, em um erro do adversário ou até em um lampejo individual. A preparação envolveu muito trabalho defensivo, ajustes de transição e posicionamento, além de repetição de movimentações ofensivas para compensar as ausências no setor de ataque. Esse cuidado da comissão técnica também passou por conversas individuais com alguns dos garotos que treinaram com o profissional ao longo da semana. A ideia é que, mesmo que alguns não entrem em campo, eles entendam a responsabilidade de estar em um ambiente como esse, sentindo de perto a intensidade e a exigência de um clássico fora de casa. Para o clube, cada treino desses funciona como investimento. É assim que se constrói a maturidade, que se desenvolve personalidade, que se prepara o futuro do elenco. E entre esses jovens que receberam atenção especial, Juan Gabriel segue sendo visto como alguém que pode surpreender mais cedo do que muita gente imagina. Ele impressionou muita gente pela forma como se comportou durante os treinos, mantendo frieza nas finalizações, buscando o jogo, se movimentando com inteligência e demonstrando personalidade diante dos mais experientes. A chance de entrar ainda é pequena, mas a sensação dentro do clube é que esse garoto tem algo diferente. Enquanto isso, a preparação para o confronto contra o Vitória segue a todo vapor, e o Allianz Parque deve receber um público cada vez maior. A energia da torcida promete transformar o estádio em um caldeirão, algo essencial no momento em que o time não pode desperdiçar pontos. Os jogadores mais antigos no elenco comentam que sentem a vibração das arquibancadas de forma diferente quando o jogo envolve pressão de tabela. É como se o estádio assumisse uma identidade própria, empurrando o time em cada dividida, em cada arrancada, em cada ataque. Os mais jovens, por outro lado, vivem essa experiência como uma novidade que mistura responsabilidade e motivação. O clube sabe que a força da torcida pode ser o diferencial que falta para manter o grupo firme mesmo diante de um calendário pesado e um elenco desfalcado. No campo administrativo, as movimentações seguem intensas. A diretoria estuda cenários, avalia possíveis chegadas e saídas e tenta montar um planejamento que não comprometa a espinha dorsal do elenco. No caso do Alan, apesar da tranquilidade que o clube demonstra, há a consciência de que o mercado europeu costuma ser agressivo em janeiro. O jogador caiu nas graças de analistas internacionais, que destacaram sua postura tática e leitura de jogo. O interesse do clube inglês comandado por Mohammed bin Salman deixou claro que a disputa por ele vai ser forte, porque eles têm condições financeiras de apresentar cifras capazes de balançar qualquer clube da América do Sul.
E mesmo que o jogador manifeste desejo de ficar, todos sabem que propostas realmente grandes costumam mudar cenários em segundos. A diretoria procura reforçar o elenco ao mesmo tempo em que tenta evitar uma debandada. E a possível negociação envolvendo Gerson mexeu com a torcida. A ida de Anderson Barros à Rússia mostra que o clube não foi apenas ouvir condições, mas sim apresentar proposta, estudar formas de pagamento, avaliar modelos de contrato e medir a disposição do clube russo em fazer negócio. Jogadores com a qualidade e a experiência de Gerson não chegam ao futebol brasileiro por valores baixos, e por isso a movimentação chamou tanta atenção. O clube entende que ele poderia, sim, elevar o nível do meio-campo, oferecendo versatilidade, condução, força física e capacidade de manter o ritmo do time em jogos importantes. A diretoria tem estudado diferentes caminhos para viabilizar a negociação, já que os russos costumam ser duros nas conversas e valorizam bastante seus atletas. A chance de avançar existe, mas o processo ainda é longo e envolve variáveis que fogem do controle do clube. Ao mesmo tempo, o ambiente esportivo do país segue fervendo com as discussões recentes sobre decisões polêmicas no Tribunal Esportivo. E não tem como ignorar a repercussão entre torcedores de todos os clubes, que viram nos últimos dias julgamentos com desfechos contestados e uma sensação de desequilíbrio nas decisões. Essas situações acabam gerando desconfiança e fortalecendo discursos sobre favoritismos, algo que prejudica a imagem do futebol nacional. Jogadores, treinadores e dirigentes, mesmo evitando declarações públicas, sabem que isso afeta o clima emocional e cria uma atmosfera de desconfiança entre torcidas. Para o Palmeiras, o foco está em defender seus interesses, proteger seu elenco e evitar prejuízos esportivos, especialmente em um momento em que a tabela está apertada e qualquer ausência de jogador importante pode ser determinante. Dentro do clube, a ordem é clara: blindar o grupo e evitar que fatores externos influenciem no desempenho. O treinador conversou com o elenco sobre a importância de manter a cabeça no lugar, ignorar polêmicas, jogar futebol e deixar que o departamento jurídico cuide do que precisa ser tratado fora das quatro linhas. A palavra mais repetida nos corredores da academia é serenidade. É isso que o elenco terá de mostrar na Vila Belmiro, no Allianz Parque e em qualquer outro estádio onde jogar nas próximas semanas. A expectativa para o clássico, portanto, vai muito além do resultado em si. Representa um teste mental para os jovens, um desafio físico para os titulares que têm sido utilizados com frequência e um termômetro emocional para o elenco inteiro. O clube sabe que este momento da temporada exige entrega máxima em cada ação, porque a margem para erro simplesmente não existe mais. A torcida espera luta, intensidade e competitividade, e o elenco sabe que precisa corresponder. E nesse ambiente de pressão, expectativa e movimentações nos bastidores, o Palmeiras vive uma das semanas mais agitadas dos últimos tempos, equilibrando preparação dentro de campo, cuidados jurídicos, negociações internacionais e planejamento a longo prazo, tudo ao mesmo tempo. E em meio a isso, o time segue viagem, respira fundo, ajusta os últimos detalhes e tenta manter a cabeça no lugar para encarar mais um clássico daqueles que podem mudar o rumo da temporada. A Vila Belmiro costuma ser imprevisível, mas o Palmeiras chega com a consciência de que precisa controlar emoções, impor seu jogo e confiar em quem está disponível, seja veterano, seja garoto da base. O futebol é assim, às vezes a oportunidade aparece no momento em que menos se espera, e é aí que novos nomes surgem, novas histórias começam e novas decisões mudam tudo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mundo do futebol brasileiro foi sacudido por rumores que circulam nos bastidores. A Qatar Airways, gigante do setor aéreo internacional, estaria preparando uma proposta histórica para adquirir o Palmeiras. Fontes próximas ao clube confirmam que conversas preliminares teriam sido iniciadas, mas nada ainda foi oficializado. A notícia, que se espalhou como fogo em redes sociais e grupos de WhatsApp, já provocou um verdadeiro frenesi entre torcedores e analistas esportivos. Segundo insiders, a negociação seria um marco sem precedentes no futebol brasileiro, não apenas pelo valor financeiro envolvido, mas também pelo impacto estratégico que um investimento desse porte poderia gerar. Imagina-se que a Qatar Airways,
conhecida por patrocínios milionários em clubes europeus, estaria interessado em transformar o Palmeiras em uma potência global, agregando expertise em marketing, infraestrutura e visibilidade internacional. Para muitos, seria a chance de colocar o Verdão em outro patamar, disputando com gigantes do futebol mundial não apenas em campo, mas também fora dele. O burburinho ganhou força após circular em comentários sobre reuniões discretas envolvendo dirigentes do clube e executivos da empresa árabe. Embora nenhuma das partes tenha confirmado oficialmente, a especulação é suficiente para incendiar os fóruns de torcedores. Alguns imaginam mudanças radicais, como novas contratações de impacto, modernização do estádio e até parcerias estratégicas com clubes internacionais. Outros, no entanto, questionam se a identidade do clube resistiria a um investimento desse tamanho, temendo que a paixão tradicional do torcedor fosse confrontada com uma gestão mais empresarial e globalizada. Enquanto isso, a diretoria do Palmeiras mantém silêncio absoluto, aumentando o mistério em torno do caso. Especialistas apontam que, mesmo que a negociação avance, ainda há um longo caminho a percorrer entre propostas, avaliações financeiras e aprovações internas. Mas, como toda grande bomba do futebol, a simples possibilidade de venda já movimenta o mercado, influencia negociações e alimenta debates acalorados nas arquibancadas e nas redes sociais. Se confirmado, o negócio poderia marcar uma era inédita no futebol brasileiro. Clubes brasileiros deixando de ser apenas celeiros de talentos para se tornarem protagonistas de investimentos globais. Até lá, o que resta é acompanhar atentamente os sinais, rumores e comentários de quem está por dentro do universo palmeirense. E claro, torcer para que a bomba estoure, ou não, nos próximos capítulos dessa história que, mesmo sem ser oficial, já se tornou o assunto mais comentado do futebol nacional. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!